Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro das Revelações, o livro do Apocalipse, no capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 7, enquanto os irmãos procuram. Quero agradecer ao Senhor Deus pelo privilégio de estarmos reunidos em sua presença. Agradeço o convite, a confiança. Que Deus continue abençoando essa juventude poderosamente. E eu já recebi a resposta que eu vim buscar. O Senhor já falou comigo poderosamente neste culto. Sua presença é real em nosso meio. E quando Ele vem, não é para passear, não é para bater ponto, não é para cumprir meta. Ele vem para agir. Ele vem para trabalhar. Ele vem para colher as orações, as lágrimas. E Ele está aqui nesta noite. Deus continue abençoando essa juventude poderosamente. Traga um abraço do pastor Sérgio, meu pai, dirigente da congregação do Jardim Esther. Que Deus continue nos abençoando. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Sem mais demora, entregaremos apenas aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. A partir do versículo 7, a carta à igreja em Filadélfia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve venho, retenho o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. E aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Irmãos, quando nós vamos observar o contexto em que esse livro foi escrito, nós percebemos que ele foi escrito por João em aproximadamente 90 a 96 depois de Cristo, o momento em que a igreja primitiva atravessava circunstâncias de tremenda perseguição, porque os governadores, os imperadores que se levantaram na época, eles perseguiam ferrenhamente o cristianismo. E neste estágio, no final da vida de João, quem imperava era Domiciano, que
e jogaram em um lugar sem as mínimas condições de vida, e que provavelmente era uma pedreira, e que as pessoas trabalhavam até morrer ou eram devoradas, longe das suas famílias, longe dos seus amigos, longe de qualquer tipo de cuidado. Pegaram um idoso e jogar nessas condições era um lugar de morte. Patmos era um lugar que, quem sabe, Domiciano estava dizendo: eu vou te isolar de quem você ama, eu vou te isolar das mínimas condições de vida, e eu vou deixar você morrer lá sozinho, eu vou deixar você morrer lá sem ninguém. Esse vai ser o final da tua história, essa é a tua sepultura. Patmos vai acabar com você, Patmos vai acabar com o teu ministério, Patmos vai acabar com a tua trajetória. Mas quando é lançado em Patmos, ele começa a escrever Apocalipse 1 dizendo: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, estava numa ilha chamada Patmos, quando fui arrebatado em espírito, e ouvi uma voz que estava atrás de mim, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. E quando virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 caixas de ouro, e no meio dos 7, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com um vestido branco, cingido com cinto de ouro. Seus olhos é como chama de fogo, seus pés como ladrão reluzentes, da sua boca sai a espada. E eu caí como morto, mas ele pôs sobre mim a sua deixa, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, o último, aquele que foi morto, mas eis que estou. Terá da carne, vivo para todos sempre. Escreve o que fez às 7 igrejas da Ásia. Um lugar que foi marcado para ser lugar de morte, um lugar que foi marcado para ser lugar de sepultura, foi o lugar em que João viveu a maior experiência espiritual da sua história. Para crente aqui nessa noite, escute isso. Te lançaram em Patmos achando que iriam te matar, te lançaram em Patmos achando que iriam acabar com você, te lançaram em Patmos dizendo: agora eu vou calar a tua voz, te lançaram em Patmos dizendo: agora eu vou acabar com a tua vida. Mas Deus está dizendo nessa noite: Patmos não é o ponto final, Patmos não é o final da tua casa, Patmos não é o final da tua trajetória, o teu ministério não vai acabar em Patmos, mas Patmos é o ponto de encontro que eu marquei para me revelar a você e para mostrar que eu continuo sendo Deus no céu e na terra, e que o Império Romano desta época não tem poder contra a igreja de Jesus Cristo. Ele começa a escrever as 7 igrejas, e é interessante porque o formato das cartas segue a mesma linha. Primeiro ele se apresenta com atributos particulares inerentes à situação de cada igreja. Depois ele libera uma palavra que diz: conheço as tuas obras. Ele fala o que precisa ser dito à igreja. Ele conta qual é a recompensa para aquele que permanecer fiel, e encerra com: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para Éfeso, o Senhor olha e diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei do teu trabalho, eu sei da tua luta, mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E recomendo que lembre-te de onde caíste e volte. Esmirna e Filadélfia foram as duas únicas que receberam apenas elogios, mas Pérgamo e Tiatira eram as igrejas idólatras. Sardes era a igreja que tinha nome de quem vive, mas estava morta. E Laodiceia era aquela que achava que era, que tinha, que podia, que fazia,
cega, miserável e nua. Para todas as igrejas, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, porque Ele está dizendo: eu sou o Deus que sonda os corações. Eu conheço o teu interior. Eu conheço a tua alma. As pessoas conhecem aquilo que você mostra no Instagram. As pessoas veem aquilo que você mostra no teu dia a dia, aquilo que você quer mostrar. Mas eu sou o Senhor que vou no profundo do teu ser. Conheço as tuas madrugadas, conheço as tuas lágrimas, conheço as tuas lutas, as tuas necessidades. Ai meu Deus, Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: aquela lágrima que escorre quente, que ninguém vê, eu estou vendo. Aquela dor que ninguém conhece, eu conheço. Aquele trabalho que você faz, que você acha que ninguém está reconhecendo, eu estou contemplando. Mas também o pecado que está encoberto, aquilo que precisa ser mudado, eu estou contemplando. E revelarei para que tu mudes e voltes para o caminho que eu te preparei. Sabe por quê? Porque Deus não revelou os pecados da igreja para condená-las, não. Deus não revelou para somente envergonhá-las, não. Ele diz para Laodiceia: eu corrijo a todos quanto os amo. Deus estava revelando o pecado para dizer: eu quero que você volte a ser quem você era. Eu quero que você reconheça onde você caiu e seja restaurado. Porque quando eu voltar para buscar na igreja, eu não quero perder você. Eu não abro mão da tua alma, eu não abro mão daquilo que eu implantei em você, a tua essência, os projetos, os planos que eu preparei. Eu não abro mão, por isso eu digo: volta, volta. Quando a gente olha para a passagem do jovem rico, somente Marcos relata uma palavra muito interessante. Mesmo ele sendo sinótico, somente Marcos fala dessa forma. Quando Jesus fala para ele cumprir os 10 mandamentos e ele diz que já cumpriu, Marcos relata da seguinte forma: e Jesus o amou. Ele fala isso no jovem rico. Jesus o amou. Olhou para ele e disse: falta-te uma coisa. Por que Jesus olhou para o jovem rico e disse: falta-te uma coisa? Para envergonhá-lo na frente dos outros? Para despedi-lo? Não, porque Jesus o amava. Jesus está dizendo: eu te corrijo porque eu te amo. Eu uso a liderança para falar com você porque eu te amo. Eu uso a minha palavra para te exortar porque eu te amo. E porque ainda há tempo de arrependimento. Antes de eu voltar para o cronograma, o Senhor está me trazendo uma outra coisa para falar aqui nessa noite. Tu lembras das madrugadas que o meu espírito te encontrava na beira da tua cama de joelhos, com as lágrimas correndo nos olhos? Tu lembras daquele corinho que tu cantavas lavando louça ou lá no ônibus que ninguém via, mas eu parava para te escutar? Tu lembras do teu primeiro amor e das tuas primeiras obras quando tu me conhecestes? Que tu entravas por essas portas com teu coração ardendo e a cada louvor as lágrimas escorriam dos olhos. E agora onde tu estás? Que no lugar de intimidade onde eu te encontrava, eu vou e não te encontro mais. Os cuidados dessa vida estão sufocando. Faculdade, trabalho, casa, marido, emprego. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. E aquele tempo que tu tinhas, e aquelas orações sussurrando que tu fazias, eu não te acho mais. Mas o meu espírito está com saudade de ti, dizendo: lembra-te, lembra-te. Lembra-te de onde caíste, Éfeso. Porque eu quero te encontrar de novo no lugar de intimidade que tu deixastes. Porque os planos e os projetos que eu tinha para ti não foram alterados, mas estão prontos para se cumprir. Só se cumprirão quando tu estiveres na
vida. Só quem atrapalha aquilo que Ele tem a fazer somos nós mesmos. Só que quando Ele chega na igreja de Filadélfia, Ele se apresenta como um santo, o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A chave de Davi é uma representação, e a chave de Davi era o acesso à casa real. Quem tinha a chave de Davi tinha acesso ao palácio e a tudo que era do rei. Quando Jesus fala, eu tenho a chave de Davi, é porque naquela época havia muitos judeus que se consideravam mais santos e melhores para entrar no reino de Deus do que os gentios e do que outros. E Jesus olha para eles e diz: ei, a chave de Davi está nas minhas mãos. Significa, entra quem eu quero, eu abro a porta da salvação para quem eu quero, eu derramo unção sobre quem eu quero, eu pego o pequeno que ninguém dá valor e levanto, eu pego aquele que acha que é e abato, eu derramo a minha graça sobre quem eu quero, porque a chave está nas minhas mãos. Quando eu abro, ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre. A chave de Davi olhou para Filadélfia e disse: eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu tenho posto uma porta aberta. Olha que coisa linda de ouvir do próprio Jesus. Eu conheço você e por causa disso eu tenho colocado diante de você uma grande porta aberta e ninguém a pode fechar. Aí quando nós vamos olhar o porquê, porque logo depois desta promessa, deste dito, vem uma conjunção explicativa. Por quê? Significa Jesus vai dar o motivo da porta aberta. Escute isso. Quando nós olhamos para a perspectiva do mundo, a porta se abre quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem influência, quando a gente é filho de alguém conhecido. Os jovens sabem disso. Quando a gente vai procurar o primeiro emprego, se a gente não conhece ninguém, a porta vai se abrir mais fácil para aquele que já é filho de alguém de lá de dentro, sim ou não? Quando você vai para um concurso público, muitas vezes eles podem escolher aquele que já está lá dentro, que já é conhecido, que é filho de alguém importante. Quando você chega num lugar como um restaurante chique, se você chega bem arrumado, você é bem tratado, bem recebido. Mas se você chega de qualquer forma, as portas se fecham. Esse é o mundo que nós vivemos, só que o mundo espiritual e as coisas de Jesus são totalmente o oposto. Quando a gente olha e diz, não é, o Senhor diz, eu vou fazer ser. Quando a gente diz, não tem, Jesus diz, é esse aí que tem. Quando Jesus diz, não vai, quando a gente diz, não vai, Jesus diz, é esse aí que vai. Foi esse aí que eu escolhi. Sabe por quê? Quando ele olha para Filadélfia, ele não diz, a porta está aberta porque você tem teologia, a porta está aberta porque você tem dinheiro. Não, não. A porta está aberta porque você tem influência. Não, não. A porta não está aberta porque você prega bem, porque você canta bonito, porque
você disse não. Quando a perseguição chegou, você disse não. Quando as forças se foram, quando os amigos viraram as costas, quando deram oportunidade a quem não merecia, quando não valorizaram o teu trabalho, quando a luta se levantou dentro de casa, na faculdade, na escola, você poderia ter tido a escolha de desistir, mas você disse: eu vou continuar, Jesus. Quando tudo se fechou, quando parecia que não tinha mais jeito, você estava cantando: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo está. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. E as pessoas dizendo: abandona, desiste, ser crente não vale a pena, tem coisa muito melhor no mundo, vai ser muito mais fácil você abrir mão. E você estava dizendo: não nego Jesus, não nego Jesus, não nego Jesus, não nego Jesus, não vivo sem Jesus, eu vivo sem qualquer coisa, eu passo qualquer sofrimento, eu choro quantas dores forem necessárias, mas Jesus eu não abandono, porque eu não adoro pelo que Ele me dá, eu não adoro pela situação boa, eu adoro por quem Ele é. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus está dizendo para você nessa noite: a porta está aberta. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: já está feito, já está decretado, já foi liberado, já está concretizado no mundo espiritual. Só falta você ver no físico, mas a porta está aberta. Tem uma coisa: ninguém pode fechar. Significa ninguém vai parar aquilo que eu já comecei a fazer na tua vida, a fazer na tua casa. Você ainda não está vendo, mas está concretizado, e o inimigo não vai impedir aquilo que eu já comecei a movimentar em teu favor. Palácio, querer mandar chuva. Nessa noite foram hostes espirituais que se organizaram contra ti, contra a tua casa, dizendo: não vai acontecer, não vai. Ah, meu Deus do céu, mas Deus está dizendo: eu sou o Senhor que pelejei pela tua causa. Tu pensavas que estavas sozinho, sozinha, tu procurastes em várias portas e ninguém tinha uma solução para te dar, mas eu fui o general de guerra que, por amor à tua alma, pelejei nos lugares celestiais. E anima-te, alegra-te, escolhe o hino, prepara a data do culto de ação de graça, porque o céu já assinou, está aberta e ninguém
Glória a Jesus. Aproveite. Estamos na casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa é esta palavra. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvamos e agradecemos ao nosso Deus por mais um culto com a mocidade. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos visitantes. Graças a Deus. Com a autorização do nosso pastor, eu gostaria de saber se tem alguém nesta noite que quer se voltar para os caminhos do Senhor, diante de tudo quanto foi falado, pregado, mesmo sem força, se arrastando, mas você chegou aqui nesta noite com o intuito, aleluia, louvado seja Deus, de servir a Deus, servir a esse Jesus que tem cuidado de nós. Nesta noite tem alguém que quer aceitar Jesus, que quer renovar a aliança com Cristo nesta noite. Louvado seja Deus, pois só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Tem alguém que deseja aceitar Jesus nesta noite? Não tem? Louvado seja Deus. Que Deus conceda uma nova oportunidade. Que Deus vos guarde e vos conduza no seu caminho, e no tempo determinado cremos que o Senhor fará. Louvado seja Deus. Desde já agradeço aos irmãos visitando, ao presbítero e a sua esposa, a jovem Ruth, que veio nos trazer uma palavra abençoada. Deus continue te abençoando, fazendo prosperar cada dia mais o seu ministério, o seu chamado. Louvado seja Deus. A todos os irmãos, ao nosso pastor, pela confiança de estarmos dirigindo mais um trabalho, e a todos os jovens do Senhor, coloquem no seu coração, assentem no seu coração, assim como Daniel, de servir ao Senhor verdadeiramente, de corpo, alma e espírito, porque o Senhor tem o melhor. Deus tem o melhor para dar a cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor.